Bom, vamos para a nossa segunda videoaula. Videoaula com as máquinas virtuais, né, o Windows 2016 Server e o Windows 7 como cliente. Nessa segunda videoaula a gente vai começar instalando o serviço Active Directory. Então a gente vai usar aquela opção do Server Manager, né, que é o gerenciador do servidor, e através da ferramenta, vamos esperar ele inicializar o servidor aqui, ó, ficou verdinho, inicializou. Agora, através da ferramenta de adicionar funcionalidades e recursos, a gente vai adicionar, né, a funcionalidade dele atuar como um servidor de Active Directory, né, um servidor de domínio. Então, marcando a opção de Active Directory Domain Services, ele automaticamente solicita a instalação de outros recursos. Bom, a gente tem também que marcar a opção DNS Server, porque esse vai ser o nosso servidor DNS. Ele traz até a possibilidade de marcar só o Active Directory, porque você pode ter a opção de trabalhar como um servidor que gerencia as contas de usuário de uma rede onde existe um outro servidor de domínio, né? Então, às vezes o DNS Server pode estar instalado numa outra máquina e você só quer instalar o serviço para gerenciar as contas de usuários. Só que, como no caso a gente só tem um servidor, a gente tem que instalar o DNS Server, que é o servidor de domínio, e também o Active Directory Domain Service, né, que é o servidor das contas que vão ser cadastradas aí para essa nossa rede, para esse ambiente, essa simulação de ambiente corporativo que a gente está fazendo. Então agora eu vou clicar lá em Next, Next novamente, Next novamente. E agora no botão Install, para ele instalar os serviços todos que foram solicitados. Isso vai demorar um pouquinho. Vou ter que esperar ele completar a barra ali. E esse é o serviço mais importante da rede, porque o AD, né, que a gente chama, que é o Active Directory, é o serviço, como eu falei, que gerencia as contas dos usuários que vão logar na rede, né, através das máquinas clientes. Então, independente de onde um usuário quiser logar, em qual máquina que ele quiser logar, ele vai usar, né, um login e uma senha previamente cadastrado no servidor. Ele vai ter acesso às funcionalidades que o grupo onde ele estiver fazendo parte na rede vai ficar submetido, né? Então tem como a gente definir regras, limitações, script de logon, uma série de funcionalidades para cada grupo de usuários, para que a gente possa simular um tipo diferenciado de acesso. Eu vou criar dois grupos de usuários com duas contas em cada um deles. É um grupo chamado vendedores e outro grupo chamado técnicos, né? Como se fossem, né, vendedores e técnicos de uma empresa, onde o grupo técnicos vai ter mais privilégios do que os usuários do grupo vendedores. E aí é imprescindível a gente ter também em mente que a gente tem que ter uma equipe de TI na empresa, né? Toda empresa que está utilizando um servidor para gerenciar as contas dos seus usuários, ela deve ter uma pessoa que administra esse servidor, né? Seja uma empresa terceirizada ou um funcionário da própria empresa. E esse funcionário que vai gerenciar o servidor, ele tem que ter uma senha, uma conta, né, de usuário que tenha mais recursos, né, mais poderes, menos limitações do que as demais contas, né, porque ele vai gerenciar o servidor. Então, às vezes, ele precisa até mesmo à distância acessar remotamente o servidor para poder fazer alguma configuração, né, liberar uma conta travada, uma conta bloqueada, um usuário que porventura esqueceu a senha. Então, tem que ter esse usuário que a gente chama de usuário master. Bom, está instalado ali, né, a configuração aconteceu com sucesso no servidor. Então, nós já temos aqui, ó, recursos como o ADDS, né, o Active Directory Domain Server, e o DNS, ok? Bom, como é de praxe, né, toda vez que a gente instala algum recurso novo, ele pede para que ele traz algumas notificações, né, para que a gente possa estar configurando. Então, por exemplo, a gente acabou de instalar o AD, a Active Directory Domain Server, só que eu preciso promover esse servidor
a um controlador de domínio. Então tem que clicar nesse linkzinho aqui, que ele traz aqui. Então para isso eu preciso configurar o domínio. Os domínios são sempre, a gente sempre usa esse conceito, né, de o domínio fica dentro de uma floresta. Porque uma floresta pode ser um conjunto de domínios de uma determinada empresa, né, que são ambientes virtuais onde os computadores vão se comunicar. No nosso caso, eu vou adicionar uma nova floresta, porque não existe ainda nenhum domínio e nenhuma floresta criada. Bom, aqui ele pede o nome, né, desse domínio. Vou colocar como ifrj.edu.br. Esse é o nome do nosso domínio. E ele pede uma senha de restauração, né, caso eu queira desinstalar esse serviço, né, de servidor DNS, ou seja, o serviço de domínio. Como não é uma coisa bem simples, né, ele pede essa senha porque não é todo mundo que tem que ter acesso à remoção, à desinstalação do domínio, porque isso gerencia uma série de fatores que a gente vai ver daqui a pouco, né. O domínio é um ambiente virtual que é chave para o funcionamento do seu servidor como um todo. Então vou usar a mesma senha que eu usei lá para o usuário administrador do Windows, que vai ser mudar com arroba no lugar do A, com M maiúsculo 123. Então M maiúsculo UD arroba R 123. Pronto. E aí a gente vai no next, né? Ou seja, próximo, aceitando as sugestões de configuração que ele traz, né? Como por exemplo, vai trazer daqui a pouco ali o nome NetBIOS, que é o nome do domínio, IFRJ. O nosso domínio vai ser ifrj. Acho que eu botei .com.br, né? O .edu, agora eu não lembro. Mas tá, daqui a pouco a gente vai ver. As pastas, né? Onde ele vai armazenar os arquivos de log, o volume de sistema. Por aí vai. .edu, olha lá, o domínio que a gente está criando então. O nome do domínio ifrj.edu.br. Então next. Está dizendo que ele vai instalar. Se você clicar em instalar, o servidor automaticamente reiniciará no final, né, da operação. Então todos os pré-requisitos, né, passaram com sucesso. Clica em instalar para iniciar a instalação. Então estou clicando no botão instalar. Após ele ter verificado, né, os pré-requisitos do nosso ambiente com domínio, e ele começa a instalação. Logo após terminar, ele vai automaticamente reiniciar o servidor, né, e aí o servidor já entra totalmente diferente, né, já entra um servidor de domínio agora, como eu falei, que é o serviço mais importante de um servidor. Então toda a característica dele, todas as funcionalidades do servidor ficam diferentes, né? Ele fica com uma segurança, implementações para segurança como opcionais, né, bem mais robustas do que tinha anteriormente, como pastas com senha, travamento de instalação de novos programas, de alteração de data e hora, ou seja, uma série de fatores que ele pode impedir o usuário de fazer agora que atua num ambiente virtual diferenciado, que é o domínio. Uma coisa que deve acontecer também, o serviço da aula anterior que nós instalamos, que foi o serviço DHCP, que é o serviço de empréstimo de IP, passa a ser agora gerenciado pelo domínio, né, pelo servidor de domínio. Então a gente vai ter que reativar aquele serviço, porque ele volta sem autorização de funcionamento. Na hora que reinicia o computador, o serviço DHCP ele volta sem a autorização de fornecimento de IP, porque agora ele faz parte de uma estrutura com mais segurança implementada, né? Então ele tem essa característica. A gente vai ter que novamente autorizar o DHCP a funcionar para que o cliente possa receber IP. E uma coisa interessante também, já vou até mostrando para vocês, o nosso cliente, ele recebeu do servidor, eu vou mostrar enquanto ele termina a instalação aqui atrás, ele recebeu do servidor IP, máscara
Não, endereço IP, V4, né, a máscara de subrede, sem a quebra de octeto, né, a gente está falando, né, tá tratando com o servidor DHCP, não tem a necessidade de fazer a quebra. E o servidor DHCP, que foi quem forneceu o IP para ele. Só que ele não tem ainda a referência do servidor DNS, que é o servidor de domínio que está sendo instalado agora. Daqui a pouco ele vai passar a ter. Vai ser uma das funcionalidades que a gente vai ter que adicionar no serviço DHCP. Bom, aqui está dizendo que o seu computador tem que ser reiniciado. Ele já está automaticamente reinicializando o computador. E essa primeira inicialização dele talvez seja um pouquinho mais demorada, né? Como eu falei, ele tem toda a alteração da infraestrutura virtual dele agora. Está aplicando as configurações ao computador. Essa parte é um pouquinho demorada mesmo.
Bom, pronto, nosso servidor finalmente inicializou. E vou entrar com a senha do administrador. Opa! Tá. Não é mudar 1, 2, 3, é 1, 2, 3 mudar a senha. Eu que tava errando. Bom, então ele novamente ele entra no dashboard, né? Então vamos esperar ele ficar verdinho aqui, ó, no serviço. Está inicializando o serviço. Ficou verdinho. Beleza. Agora, como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atualizar o serviço DHCP. Então, o serviço DHCP está lá em ferramentas administrativas. Observem que ele acrescentou várias novas funcionalidades agora, né? Dentre elas a ferramenta para adicionar novos usuários, computadores à rede, a ferramenta de DNS, né, que é o nosso domínio, e por aí vai. Então, na ferramenta DHCP, que já não é mais uma ferramenta nova, vocês vão observar, ela tá uma setinha vermelha para baixo, olha lá, IPv4, setinha para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um direito nela, aliás, no nome do domínio, autorizar. Agora botar um direito aqui, ó, desativar, ok, e ativar. Prontinho, saiu lá, saiu a setinha vermelha para baixo, ficou um Vzinho verde aqui. E aí uma outra coisa que a gente tem que fazer agora é acrescentar uma opção de escopo, né? Configurar aqui, configurar, botão direito nele nas opções de escopo, de novo, opções de configuração, que a gente tem que dizer para o nosso cliente agora que está recebendo o IP quem é o servidor DNS. Então, a DNS server, e aí coloca o IP do servidor DNS, 192.168.0.1. Esse é o servidor de domínio. Ele está validando para ver se o IP que eu acabei de fornecer é realmente um servidor DNS. Ela acabou de validar. Aplicar. A janelinha vai lá para trás, ou quando a gente aplica. E ok. Pronto. Aí observe só, olha a alteração que isso faz no cliente. Ó. O cliente não sabia até então quem era o servidor DNS. Ó. Ele não recebia lá, ele não tem IP para servidor DNS. Só que agora já tem essa funcionalidade no serviço DHCP. Então, agora a gente vai desativar a conexão de rede do cliente e ativar de novo. Que isso vai forçar o cliente a requisitar um novo IP, ou até o mesmo IP se ainda tiver no tempo de concessão. E quando ele receber esse novo IP, automaticamente ele vai receber a indicação de quem é o servidor DNS dessa rede. Pronto, olha lá. Agora ele tem o endereço IP, a máscara de subrede. Ele sabe quem é o servidor DHCP, que foi quem forneceu esse IP para ele. E agora ele sabe quem é o servidor DNS, o servidor do domínio. Então essa máquina já está pronta para entrar num domínio, para logar num domínio. Só falta para isso uma conta de usuário, né, para que ela possa acessar. Então vamos lá. Para que a gente possa criar as contas de usuário, vou fechar aqui o serviço DHCP. Para que a gente possa criar as contas de usuário, deixa eu mostrar para vocês
Aliás, para economizar tempo, não vou logo fazendo a configuração que tem que ser feita. Então, olha só, antes de criar as contas de usuário, a gente precisa definir quais são as políticas de segurança nesse domínio. Ou seja, as políticas de criação de senha, de utilização de contas, né? Então, para que a gente possa definir essas políticas, eu vou aqui em ferramentas administrativas do Windows e vou acessar essa opção aqui, ó, que é o gerenciador das políticas de grupo. Vou clicar nela. Pronto, então aqui eu tenho o nome da floresta, né, o domínio. Nosso domínio é frj.edu.br. E aí, nós temos, deixa eu maximizar aqui para vocês enxergar. Nós temos, quando a gente abre ele aqui, a gente tem as políticas de domínio padrão. Vou marcar aqui para ele não exibir novamente essa mensagem. Então tem aqui, ó. Deixa eu chegar para cá para vocês verem. Ó, políticas de domínio padrão. E aí nós temos a abinha settings, né, que são as configurações. Vou dar essa mensagenzinha de erro, normal, não tem problema não. E aqui, ó, ele traz, por exemplo, as políticas de conta e políticas de senha. Por exemplo, é obrigatório que a senha tenha no mínimo 7 caracteres. A senha tem que atender aos requisitos de complexidade, ou seja, a senha, é obrigatório que a senha tenha letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais na mesma senha. A idade máxima da senha é de 42 dias, então de 42 em 42 dias o usuário é obrigado a alterar a senha. O sistema ele grava um histórico das últimas 24 senhas. O usuário, na hora de trocar a senha dele, ele não pode repetir nenhuma das 24 últimas senhas que ele usou. O tempo de vida mínimo da senha é de 1 dia, ou seja, ele é obrigado a ficar no mínimo 1 dia com aquela senha. Ele não pode alterar a senha dele 2 vezes no mesmo dia. Então tem uma série de exigências, né, que a gente vai tirar, que a gente vai remover aqui, né, porque sinceramente não julgo que seja tão interessante para todos os tipos de corporações, né, para todos os ambientes corporativos, que todas essas exigências sejam determinadas na hora de criação de uma conta, né. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar na opção Edit para editar essas normas, essas políticas, beleza? Então nós temos aqui agora, né, as nossas políticas de usuário e de computador. Então, vamos lá em políticas. Deixa eu lembrar agora onde que está. Tá aqui, ó. Nas políticas de computador, políticas configurações do Windows, configurações de segurança. E aqui nós temos políticas de contas, as senhas, políticas de conta e de bloqueio políticas de bloqueio de conta e de senha. Então cliquei 2 vezes aqui, políticas de senha. Primeira coisa que eu vou mudar, a exigência da complexidade da senha. Está habilitado, eu vou desabilitar, ou seja, eu vou deixar com que o usuário crie senhas que não sejam obrigadas a ter caracteres maiúsculos, minúsculos, números e caracteres especiais, né, como arroba, porcentagem, asterisco, e comercial e por aí vai. Então desabilitei essa exigência. Então ele pode criar a senha usando o padrão que ele quiser. A quantidade mínima de caracteres da senha, que ele exige que seja de 7 caracteres, eu vou mudar para 3 caracteres. Clicar, ok. O tempo de vida máximo da senha, que é de 42 dias, eu vou mudar para 60, ou seja, então ele pode ficar por 2 meses usando essa mesma senha. O número de senhas memorizadas, né? O Windows memoriza as 24 últimas senhas. Eu vou mudar aqui para as 2 últimas senhas. Vão ser memorizadas, depois ele pode repetir, né, uma senha que ele já usou, desde que não sejam as 2 últimas. Bom, e por enquanto só isso. Vou mudar só essas
essas definições. Só que eu ainda tenho que alterar, é importante, né, a gente alterar um outro fator aqui, uma outra política, que é a política de bloqueio de conta. Eita, deixa eu arrastar isso aqui. Tá aqui, ó, política de bloqueio de conta. E diz o seguinte, ó, que qual é a duração do bloqueio de conta quando uma conta for bloqueada, por quanto tempo essa conta vai ficar bloqueada, qual é a quantidade de tentativas que o usuário pode ter na hora de logar com a senha dele, né? Então, se ele tentar logar com o usuário e senha dele por 5 vezes, a conta dele vai ser bloqueada, ou seja, se ele errar 5 vezes a senha, né? Então, isso eu acho interessante. Se a gente deixar como 0, a conta dele nunca vai ser bloqueada, ele pode tentar quantas vezes ele quiser, né? Que se ele estiver errando a senha, que a conta não vai ser bloqueada. Mas vamos definir aqui, ó, 5 tentativas que ele pode ter. E aí, na hora que eu clicar em OK, ele já vai me pedir para alterar as outras configurações, porque se a conta dele vai ser bloqueada, ele precisa saber por quanto tempo a conta vai ser bloqueada. A sugestão é que seja de 30 minutos. 30 minutos de bloqueio de conta. Depois desses 30 minutos, a conta dele volta a ficar ativa, né, e ele pode tentar novamente digitar o usuário e senha dele. E tem o reset do número, do contador, né, de tentativas, né? Ou seja, se ele errar 2 vezes a senha dele, no seu contador de erros vai ter um valor 2, né, o número 2. E aí depois de 30 minutos, esse contador zera de novo, ou seja, ele vai poder errar até 5 vezes, né? Aliás, até 4, né? Na quinta vez a conta dele é bloqueada. Então, com 30 minutos é zerado o contador de erros, né, para bloqueio de conta. Então, vou aceitar essa sugestão de 30 minutos para bloqueio e 30 minutos para zerar o contador e 5 tentativas de logar com o usuário e a senha dele. Então, estão definidas as minhas políticas de conta e políticas de senha e políticas de bloqueio de conta. Vou fechar essa telinha. Mais tarde a gente vai voltar aqui até para definir limitações aos grupos de usuários. Mas como a gente nem criou os usuários ainda, então não vou mais trabalhar com essa telinha. Então vou fechar. Agora eu já posso começar a criar as contas dos usuários. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir em ferramentas administrativas do Windows a opção de usuários e computadores da Active Directory. Então, nós temos aqui o nosso domínio, ifrj.edu.br, usuários, né, e aqui tem várias contas de usuário já definidas, já criadas, como a conta administrador, que é instalada assim que a gente instala o Windows, né? A conta, como está em inglês, ele está como administrator. A conta guest, né, que é o convidado, né, e por aí vai. Tem várias contas já pré-definidas. Para que a gente possa criar as contas dos usuários da nossa empresa, é imprescindível que a gente atue para organizar nessas contas, que a gente atue com o que a gente chama de unidades organizacionais, que são essas pastinhas amarelinhas aqui. Para criar essas unidades, eu vou clicar com o botão direito aqui no nome do domínio, depois em Novo, Unidade Organizacional. E aí eu vou chamar de técnicos, sem acento, uma unidade organizacional. Vou criar uma outra unidade organizacional, que eu vou chamar de vendedores. E uma terceira unidade organizacional, que eu vou chamar de TI, que é a equipe de TI, né? Ou seja, de tecnologia da informação, ou seja, os gerenciadores da rede. Vou começar pela conta do TI. Bom, a conta do TI, botão direito aqui no fundo, Novo, Usuário. A conta de TI eu vou chamar de NET, o nome da conta, sobrenome admin, ou seja, é um administrador da rede. O nome de logon, tudo junto, NET admin, tudo junto e tudo minúsculo. Então, NetAdmin é o nome de usuário. Agora, esse usuário específico, quando a gente cria um novo usuário, ele solicita
que esteja marcado, ele sugere, né, que seja marcada essa opção aqui, que diz que o usuário precisa alterar a senha no próximo logon. Por quê? Porque o usuário, o administrador da rede, ele não tem que conhecer as senhas do usuário, ele não tem que saber a senha de usuário da empresa. Então, ele vai criar, na hora de criar a conta do usuário, ele vai criar com uma senha padrão, né, que ele vai usar para todas as contas de todos os usuários, todos os funcionários da empresa. E aí o próprio funcionário, na hora que for logar com a conta dele, ele vai ter que alterar no primeiro logon que ele fizer essa senha padrão. Ele vai botar uma senha dele, pessoal, em que o administrador da rede não tem que conhecer. Como a gente está criando o usuário master, né, ou seja, o nosso usuário que vai administrar a rede, eu vou desmarcar essa opção, dizendo que ele não precisa alterar a senha no próximo logon. E ainda vou marcar aqui, ó, que a senha dele nunca expira, ou seja, ele não vai ser obrigado a trocar a senha a cada 60 dias. A senha que eu vou colocar para ele vai ser netadmin, que é o próprio nome do usuário, netadmin. Vou colocar essa senha só para não esquecer, tá, gente? É óbvio que não é aconselhável usar como senha o próprio nome do usuário. Então, next e finish. Está criado o usuário, netadmin. Uma coisa que é importante fazer, eu vou colocar agora essa conta de usuário, lá um botão direito nele, propriedades. Eu vou colocar esse usuário como membro, member of, né, ou seja, membro de um grupo. Então, vou adicionar um grupo chamado administradores. Administrators, né, ou seja, ele é um administrador da rede. Vamos aplicar, ok. É importante fazer isso. Agora sim, vou criar os usuários da unidade organizacional técnicos e da unidade organizacional vendedores. Então, vou criar duas contas de técnico. Novo usuário José. Aqui eu posso usar acento. Da Silva. Esse é o nome do usuário. E o nome de logon dele, José sem acento, ponto Silva. Ou seja, eu vou usar como política na minha empresa que o nome do usuário, ou seja, o nome de logon do usuário, vai ser sempre o primeiro nome, ponto, o último nome. Tá? Isso vai ser uma política que eu estou adotando nesse exemplo. Vocês podem usar a política que vocês quiserem. Então, avançar. E a conta dele vai ser 123 mudar. 123 mudar. Pronto. De todos os usuários, eu vou colocar essa senha. E aí vai estar marcado aqui que o usuário precisa alterar a senha no próximo logon. Ou seja, ele vai ter que definir uma senha para ele, personalizada, pessoal, para ele, onde o administrador da rede não vai saber qual senha é essa. Então, next, finish, está criado lá o usuário, José da Silva. Vou criar mais um. Então, new users. Vai ser, criei o José, vou criar agora a Maria das Dores. Maria.dores. Próximo. Senha 123 mudar. 123 mudar. Pronto, criei a Maria. E agora eu preciso criar um grupo chamado técnicos, né? Ou seja, com o mesmo nome da unidade organizacional, onde esses dois vendedores farão parte, serão membros desse grupo, para que na hora que a gente for definir as nossas limitações de acesso, que essa limitação seja designada ao grupo e não a um usuário específico, né? Então, os usuários que forem membros daquele grupo vão poder acessar ou realizar determinada tarefa, ou não, né? Então, eu vou criar agora um grupo, new group, vou chamar esse grupo de técnicos. Ok? E aí vou definir como membros desse grupo. Então, olha lá, propriedades do grupo. Membros. Adicionar membros. O José. Check names. José. E vírgula. A Maria. Peraí. Na verdade não é vírgula, é ponto vírgula. Então, Maria. Check name. Olha lá. Preencheu ali, Maria das Dores. Então a gente separa os nomes dos usuários usando ponto vírgula. Ok?
Esses dois usuários são membros desse grupo. Aplicar, ok. Agora vamos fazer a mesma coisa para vendedores. Vou criar as contas de vendedores aqui. Então, novo usuário. Eu vou criar o João de Souza. Logon dele, João, sem acento, ponto Souza. Senha dele, 1, 2, 3, mudar. 1, 2, 3, mudar. Pronto, está criado o João. E vou criar mais um usuário, que vai ser a Ana. Ana Lima. O nome de usuário dela, Ana.Lima. 1, 2, 3, mudar. 1, 2, 3, mudar. Pronto, os dois usuários estão criados. Vou criar o grupo agora. Um grupo chamado vendedores. E membros desse grupo serão esses dois usuários. Então, Ana, ponto vírgula, João. Ok, estão ali os dois como membros do grupo vendedores. Reparem que um grupo ele tem seus membros e um grupo também pode ser membro de outro grupo, né? Ou seja, ele pode ser um grupo filiado a um outro grupo, ok? Bom, não vou definir ainda as limitações que são chamadas de GPO, vou deixar para a próxima videoaula, né, que são as políticas de grupo. Eu vou testar agora a conta de usuário, fazendo com que o nosso cliente agora, o computador com Windows 7, seja um computador que vai funcionar agora logando num domínio e não mais num grupo de trabalho. Então a gente faz essa alteração aqui, ó. Botão direito aqui em computador, propriedades. Bom, aqui nós temos o nome do computador e o grupo de trabalho da qual ele faz parte, o Workgroup, né, padrão do Windows. Eu vou alterar essas configurações. Então, o nome do computador, nome do grupo de trabalho, eu vou mandar alterar para que ele seja membro de um domínio e não mais de grupo de trabalho. Então, membro de um domínio, esse domínio no nosso DNS foi definido como ifrj.edu.br. Esse é o nome do nosso domínio. Ok, e ele pede logo de cara um nome de usuário, né? Um nome e uma senha de usuário que foi cadastrado nesse domínio. Já que os usuários que são vendedores e técnicos foram submetidos a ter que alterar a senha no primeiro logon, eu não vou usar nenhum deles. Eu vou usar agora, para essa entrada no domínio, eu vou usar o nosso usuário master, que é o nosso usuário do TI, né? Que é o nosso netadmin. Esse não precisa alterar a senha. Ok. Então, olha lá, bem-vindo ao domínio ifrj.edu.br. Ele vai solicitar que o computador seja reiniciado agora. Fechar, reiniciar agora. E agora que o cliente vai reiniciar, ele vai reiniciar totalmente diferente. Agora ele não é mais um computador para uso doméstico, ele não é mais um Windows 7 como a gente conhece, né, dos computadores que a gente usa em casa. Ele é um Windows 7 agora, cliente de uma rede. Então ele tem uma estrutura totalmente diferente. A começar pela maneira como ele faz logon agora. Agora ele pede um Ctrl Alt Del, assim como o servidor, né, que são sistemas operacionais de rede, para poder fazer logon. Bom, Ctrl Alt Del, eu vou mandar trocar de usuário, outro usuário, porque o usuário cliente é o usuário local da máquina, PC cliente. Então, outro usuário, ele já sabe que eu quero fazer logon em ifrj, que é o domínio, e aí eu vou usar uma das contas que eu cadastrei lá. Por exemplo, o João.Silva, senha dele, 1, 2, 3, mudar. O primeiro logon sempre demora um pouquinho mesmo, né, porque ele está preparando. Opa, nome de usuário correto. O João é ponto Souza, né? O José que é ponto Silva.
Ah, isso aí, errei aqui, ó. João.souza, 1, 2, 3, mudar. E aí ele diz, ó, a senha do usuário deve ser alterada antes de fazer o logon pela primeira vez. Ok, então a senha dele não pode ser mais 1, 2, 3, mudar, ele tem que alterar a senha. E aí é o próprio usuário, no primeiro logon dele, que vai selecionar qual vai ser a senha que ele vai usar a partir de então. Né? Para que eu não me esqueça das senhas dos usuários, eu vou, que são 4, né, usuários, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 como senha. E vou repetir essa senha para todos os usuários. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A senha foi alterada. Ok. Então a senha do usuário João de Souza não é mais 1, 2, 3 mudar. É 1, 2, 3, 4, 5. Lá, ele foi alterado lá no servidor mesmo. Prontinho, né? Logou com a conta do usuário. E aí se a gente clicar agora aqui, ó, em botão iniciar, aparece o nome do usuário aqui em cima, lá, João de Souza. Né? Então, um usuário logado lá no servidor, né? Ou seja, que foi criado, está sendo gerenciado pelo servidor de Active Directory. E é importante a gente saber que a senha dele já não é mais 1, 2, 3 mudar. Só que se o usuário, porventura, se esquecesse de qual era a senha dele, né, e tivesse as tentativas, as 5 tentativas que nós configuramos, né, ou seja, a conta dele foi bloqueada, e mesmo assim ele não lembrou depois do tempo, né, de 30 minutos de bloqueio, ele pode solicitar ao administrador do servidor que a senha dele seja restaurada, seja zerada, né, no caso, ou seja, o administrador vai continuar não sabendo qual era a senha dele, né, era uma senha pessoal, ele não tem que saber, só que ele tem a opção de clicar com o botão direito aqui e resetar a senha dele. E aí ele coloca uma senha padrão, ou seja, ele volta com a senha 1, 2, 3 mudar e configura a conta do usuário para que ele tenha a necessidade de alterar a senha 1, 2, 3 mudar no próximo logon dele. Ou seja, dá para recuperar um usuário que não lembra, né, que não sabe mais qual foi a senha que usou. Não dá para recuperar a senha, né? Repetindo, o administrador da rede não consegue saber qual é a senha que o usuário está usando, a senha que ele definiu, uma senha pessoal, né, intransferível, que ele vai usar. E se ele esquecer, dá para resetar a senha dele. Ok? Bom, então esse foi o conteúdo na nossa segunda videoaula. Na terceira videoaula a gente começa a fazer as configurações das GPOs, que são as políticas de grupo, né? Ou seja, limitando os usuários a determinadas ações no nosso ambiente corporativo. Ok? Então até a próxima aula.